Educação de Campos dos Goytacazes, na pessoa da secretária Elizabeth Landim, agradece a presença de todos neste 5º Congresso Municipal de Educação. Educadores e educandos fazendo o sonho acontecer. Esta tarde será de muitas reflexões e para isso nós convidamos a palestrante da tarde, Beatriz Acâmpora, para nos proceder à palestra Aprendizagem Emocional, como as emoções influenciam no desenvolvimento da criança. Conosco agora, nesse momento, Beatriz Acâmpora. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. A gente vai falar um pouquinho sobre aprendizagem emocional, mas antes de a gente começar a falar desse tema, eu gostaria que todos vocês fizessem um exercício junto comigo. Então eu vou pedir para que vocês, por favor, fechem os olhos, coloquem a bolsa do lado, na frente, no chão, se possível, para relaxar. Tenta descruzar as pernas para ficar mais confortável. Só não vale dormir, tá? Fecha os olhos. E agora eu quero que você relaxe seu corpo, sente o seu corpo na cadeira. E relaxando, tente se lembrar do dia mais feliz da sua vida. Ou um dos mais felizes, aquele dia que foi inesquecível, que você sentiu coisas maravilhosas, que você se sentiu super feliz. E deixa essa sensação de felicidade se fazer presente agora. Se espalhar pelo seu corpo. Traga essa sensação de felicidade para esse momento presente. E se sentindo bem, abre seus olhos, respire profundamente. E sejam bem-vindos à aprendizagem emocional. Por que eu comecei assim, né? Porque eu poderia pedir para vocês agora escreverem em uma palavra, né, o que foi essa sensação de felicidade que vocês sentiram. E é interessante que a gente aprende aquilo que emociona mais a gente. Então os momentos mais felizes, os momentos mais tristes, são aqueles que ficam marcados na nossa memória. Então, aprender matemática, português, física, química, ciências, educação artística, sem emoção, é a mesma coisa que a gente desperdiçar o tempo do aprendizado. Ou seja, a gente, assim como a gente aprendeu alguma coisa com essa emoção, com esse momento feliz da nossa vida, e hoje ele está gravado na nossa memória, cada um de vocês sabe o que vocês aprenderam, né? O que trouxe para vocês, o que isso pode ser de positivo para o dia de hoje, como esse momento feliz da sua vida pode até ajudar nesse momento presente, né, do seu desenvolvimento emocional, do seu crescimento pessoal. Então assim também é com a criança. E a gente aprende, vai começando a desenvolver as nossas emoções desde pequenininho. Só que a nossa maior dificuldade é que na escola a gente não aprende como, não aprende ainda assim diretamente, né, numa disciplina, a gente aprende indiretamente, mas a gente não aprende como é que a gente pode lidar com as nossas emoções, porque é sempre tudo muito estanque. Agora não é hora de você expressar a sua raiva, você não pode bater no coleguinha porque você, desse jeito está errado, né? Então existem certas normas de comportamento que tem que ser assim mesmo, né? Porque senão vai ficar difícil, tem que ter normas de comportamento. E se não tivesse, as pessoas talvez seriam até mais delinquentes, a gente veria mais violência ainda. Então a escola serve para isso, para trazer para a gente essas normas de sociedade, de comportamento. Mas também é preciso que a gente crie espaços dentro da escola ou dentro de algum horário, de alguma disciplina de desenvolvimento de autoestima, de expressão emocional, seja através das artes, da arte-terapia, através de algum tipo de brincadeira que a gente possa extravasar a emoção da criança. Senão ela fica aprendendo que ela tem sempre que esconder o que ela está sentindo. E a gente vê hoje crianças que quando vão chorar, por exemplo, elas se trancam no banheiro para poder chorar. Ela não pode chorar na frente dos outros colegas porque fica com vergonha de chorar. A gente tem várias situações que vão acontecendo e fazendo com que as crianças vão virando adolescentes e adultos que não aprenderam a expressar corretamente suas emoções. Ou seja, a gente sempre quer falar para o outro aquilo que agrada.
que aquilo que desagrada não pode ser dito, né? Porque a gente tem que ser bonzinho, e isso é algo muito complicado. Então a gente hoje vai falar um pouco sobre essa aprendizagem emocional, como que a gente pode estimular nos nossos alunos, nas nossas crianças, algum tipo de aprendizagem que vai ficar pro resto da sua vida, principalmente em relação à sua autoestima. Então uma criança que ela tem uma boa autoestima, que tem uma capacidade emocional boa, ela vai aprender muito melhor, ela vai se sentir muito melhor na sala de aula, vai conviver melhor com seus colegas, vai conviver melhor com a sua família e, consequentemente, vai ter uma mente mais saudável. Emoção. A palavra emoção, ela vem do latim emovere, que significa abalar, sacudir, deslocar, pôr em movimento. Então, emoção é isso, se emocionar, estar em movimento. Então, as emoções, elas movimentam você. Então, a gente pode dizer que as nossas emoções, elas nos movimentam, nos fazem agir, são o motor dos nossos comportamentos. Então, sempre que a gente está se movendo, a gente está se movendo em função de alguma coisa. E sempre a gente tem emoções, e essas emoções, o tempo todo a gente tem emoção, mesmo quando a gente não quer ter. Por quê? Porque quando você, às vezes a gente não quer mesmo, né? Ah, isso aqui não me faz bem, tem um bichinho roendo aqui dentro, eu não quero sentir isso, é feio sentir isso, né? Esses dias uma criança no meu consultório falou, tô sentindo uma coisa tão feia, eu não quero sentir isso. E eu também tenho vergonha de pensar o que eu penso, porque o que eu penso é feio. Então aí a gente vai conversando e existem várias maneiras de se expressar o que você pensa, o que você sente e podendo cada vez mais, além dessa expressão, também compreender como o outro vai reagir diante do que você pensa, do que você sente. Porque a gente não precisa agradar a todos todo o tempo. Isso gera uma frustração muito grande. Toda criança, o que a gente mais vê hoje é cobranças inadequadas de acordo com o desenvolvimento cognitivo de cada faixa etária. A gente vai vendo cobranças inadequadas dos pais, de professores, muitas vezes. E aí o que acontece? Aquela criança, ela vai querendo sempre mais do que ela tem capacidade de entendimento, de desenvolvimento mental naquele momento. E ela vai sendo uma criança perfeccionista, uma criança que não aceita errar. Né? E quando ela erra, ela fica frustrada, e todo mundo erra, e a gente erra e vai errar sempre, até o dia da nossa morte. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com os nossos erros. Né? Então, o aparecimento das emoções, a gente mostra que quando a gente ainda é bebê, no nascimento, a gente tem interesse, sofrimento, desagrado, sorriso neonatal. O bebê ele tem todo um processo de compreensão dessa mãe, desse primeiro relacionamento com essa mãe. A Melanie Klein, que é uma psicanalista, ela diz que existe para o bebê uma relação de objeto com o seio materno. Então essa primeira relação emocional já é, a minha mãe quando ela vem me dar de mamar é gostoso, né? Tenho prazer de estar aconchegado no colo da minha mãe. Isso é um seio bom. Agora quando ela não está perto de mim, que ela não me dá de mamar, que ela saiu para trabalhar, né? A criança não pensa assim, mas é mais ou menos isso. Então esse é um seio mau. Então ela vai fazendo essa separação, essa cisão desse objeto, essa mãe como algo bom e algo mal, até ela compreender mais pra frente que realmente essa mãe ela não é totalmente boa, ela é boa e ruim ao mesmo tempo, porque ela não vai satisfazer todas as vontades. A frustração faz parte do nosso crescimento. De 3 a 6 semanas na vida da criança, a gente tem o sorriso de prazer, o sorriso social. Essa risada que agora está muito famosa no Fantástico, né? Aquela risada do bebê que dá vontade de a gente rir junto, uma delícia. Então, quando o bebê está rindo, ele está rindo porque a gente está fazendo alguma coisa, alguma brincadeira, alguma palhaçada, e ele entende aquilo como uma coisa agradável. E aí essa sensação de coisa agradável dá uma resposta no córtex cerebral e ele responde rindo. De 2 a 3 meses a gente tem tristeza, cautela, frustração, surpresa, porque o bebê ele já fica mais triste. Eles têm a capacidade de ficar alegre, de ficar triste, dependendo, de chorar mais, dependendo de como é essa convivência com a família dele. 7 meses a gente tem medo, raiva, alegria, quando a criança já começa até a morder com mais força, né? Mesmo sem dente, ela vai fazer aquela pressãozinha assim, quando ela está com raiva, que ela não aceita ouvir o não, tira a mão daí, não engatia, está sujo, aí a criança vai ficar frustrada, né? Então a importância das emoções, a gente sobrevive por causa das emoções. Imagine você uma situação, só para a gente ver como as emoções são importantes até na nossa memória. Você está passando na rua e você encontra alguém. Você apenas viu um rosto na sua frente. Então, a sua visão, são as suas sensações, faz parte da sensação, né? A sua visão manda uma informação para o córtex cerebral de que você encontrou alguém na rua. Aí você encontrou alguém.
Na sua memória está registrado aquela pessoa que você já tem um conhecimento dela anterior, se ela é sua melhor amiga, se é seu inimigo, se você gosta ou não daquela pessoa. Comparando essas informações, você vai tomar uma atitude, isso em frações de segundo. E essa atitude pode ser: oi, querido, que saudade! Ou pode ser: ui, não me vê não, pelo amor de Deus, deixa eu atravessar a rua. Ou seja, qualquer atitude que você vai tomar é simplesmente porque você tem um registro de memória emocional. Ou se você vai atravessar a rua, se você vai abraçar essa pessoa e vai dar um beijo, dizer que está morrendo de saudade, é único e exclusivamente porque a sua memória visual mandou uma informação para o córtex cerebral que registrou tudo aquilo que já comparou, tudo aquilo que já estava registrado anteriormente, e você apenas tomou uma decisão. Isso é rápido, em frames de segundo. Então a gente vai vendo o seguinte: a gente não sobreviveria se a gente não tivesse uma resposta e uma comparação das nossas emoções. Então os nossos sentimentos são positivos, sempre. Ah, mas aí a ira, a raiva, a frustração é positivo? É positivo, porque te faz mover. A sua emoção te faz mover no sentido. E aí você também tem um aprendizado em relação a ela. Então elas foram desenvolvidas através de milhões de anos de evolução. Como resultado, nossas emoções possuem o potencial de nos servir como um sofisticado e delicado sistema interno de orientação. Então as nossas emoções nos alertam quando as necessidades humanas naturais não são encontradas. Por exemplo, quando a gente se sente só, então nossa necessidade é encontrar outras pessoas. Quando a gente se sente com receio, aí a nossa necessidade é segurança. Quando nos sentimos rejeitados, nossa necessidade é de aceitação. E por aí por diante. Então nós sempre vamos ter a possibilidade de utilizar as nossas emoções como uma forma também de aprendizado. A questão é que como as crianças não sabem disso, e muitas vezes assim, falar, você é feio sentir raiva, é feio você ficar com ódio, falar que odeia fulano. E toda criança, é muito normal isso, né? A criança ela se sente contrariada, ela fala que ela tem raiva, ela fala que ela odeia. E o adulto ele vai policiando isso na criança, dizendo, você não pode falar isso é feio. E aí a gente vai crescendo, aprendendo que a gente não pode sentir nada de ruim. Nós todos somos bons e temos que sentir coisas muito boas. E nem sempre é assim. E quando você está com raiva, você se esconde. Você se esconde, você vai lá, guarda aquela raiva dentro de você, eu não posso sentir, isso é feio. Né? Aí o que acontece? Aí você tem uma úlcera, você tem dor de cabeça, tem crise de alergia, mas um monte de problemas. Né? Porque já que você não pode botar para fora, quem não explode, implode. Eu costumo dizer isso. Então a gente tem que tomar cuidado em como lidar com as nossas emoções. E aí o que a gente vê hoje? Crianças de 6, 7 anos de idade, coisas que há 20 anos atrás a gente não via, com crises seríssimas de gastrite, de úlcera, de enxaquecas, síndrome do pânico, em crianças pequenininhas. Por quê? Porque não tem espaço de expressão emocional. Então precisa ter. Eu gosto quando os pais chegam para mim e falam assim, mas como que você está falando isso? Como que eu vou fazer então para o meu filho se expressar? Eu falo, cria um espaço disso dentro da sua casa. Pega um quartinho de brincadeira, bota lá um João Bobo. Agora é hora de soltar o João Bobo. Bota toda a sua raiva ali no João Bobo, chuta, solta à vontade, porque ele ali, você não está se machucando nem machucando ninguém. Então, essa é algo que a gente deve ensinar para as crianças. Você pode expressar suas emoções, desde que você não se machuque e não machuque o outro. E tem muitas maneiras da gente fazer isso. Através de desenho, tem uma técnica ótima. No final, eu vou passar um monte de técnicas para vocês. E eu já vou disponibilizar o CD para botar no site do SMEC e também vou estar colocando no nosso site, que eu vou falar no final para vocês. A partir de amanhã vocês podem baixar com todas as técnicas, a palestra, podem usar, pode repetir, não importa, tá? Muito pelo contrário, conhecimento é para ser compartilhado mesmo. Então a gente vai vendo assim, por uma outra técnica rapidinho, quando você pede para uma criança desenhar a raiva dela, desenhe aqui sua raiva. Pode usar lápis preto, vermelho, pode rabiscar, pode fazer com força, não tem problema. Agora rasga em 1000 pedacinhos, rasga com vontade, embola, joga no chão, pisa. Agora vamos jogar na lata do lixo. É uma maneira de extravasar, sem a autodestruição e sem machucar o colega. Né? Então a gente tem que saber utilizar recursos para que a gente possa criar mecanismos de expressão emocional. Então, na tomada de decisão, como eu falei agora do encontro no meio da rua, né? Nossas emoções são uma fonte valiosa de informação. Elas nos ajudam a tomar decisões. Estudos mostram que quando as conexões emocionais de uma pessoa estão danificadas no cérebro, ela não pode tomar nem mesmo as decisões mais simples. Por quê? Porque ela não sentirá nada sobre suas escolhas. Para você escolher, você precisa sentir alguma coisa.
Até porque, quando a gente vai tomar uma decisão, quando a gente vai fazer uma escolha, a gente só escolhe baseado no que é importante pra gente. Né? Quando você só escolhe baseado no que é importante para o outro, então você está com um problema seríssimo de baixa autoestima. Porque só o outro que importa, né? Você não. Então isso é um problema. Sempre quando eu pergunto assim para as crianças, qual é a pessoa mais importante da sua vida? Eles falam, papai, mamãe, meu irmão, o coleguinha. Eu falo, aí você tá onde? Ah, tia, eu não. Eu falo, mas você não é importante na sua vida? Ela fala, você nem tinha parado para pensar nisso? A gente não pensa para parar, que a gente muitas vezes se coloca lá no último lugar da lista, né? Em vez de estar no primeiro lugar, né? E é interessante que a gente vai vendo que a gente só pode fazer escolhas de acordo com os nossos interesses. Então, então não vale aquela desculpa de falar assim, ah, mas eu escolhi fazer isso assim por causa que fulano fez isso assim, assim. Ou seja, botar a responsabilidade em cima do outro, né? Porque mesmo quando você faz algo pensando em alguém, é porque aquele alguém é importante para você, é porque isso tem valor para você, é porque agradar aquela pessoa é importante para você. Então, isso tem a ver com as suas emoções, com o que realmente tem valor para você. Então, o ajuste de limites. Quando a gente se sente incomodado com o comportamento de uma pessoa, as nossas emoções nos alertam. Então, se a gente aprende a confiar nas nossas emoções e sensações, isso nos ajuda a ajustar os nossos limites que são necessários para proteger a nossa saúde física e mental. Ou seja, por que a gente se irrita com tanta facilidade? Porque aquela pessoa está falando algo que você não concorda, que é diferente de você. E a criança não é assim também? Não pode brincar. Eu quero. Aí ela bate o pé no chão, faz pirraça. O adulto ele já não faz a pirraça dessa maneira. Ele faz de outra. Faz chantagem emocional. Ah, você não vai fazer isso também, não vou te dar assim. Você faz um monte de chantagem emocional, né? Faz greve de sexo, um monte de coisa. Ou seja, a gente tem que avaliar o quê? A importância das emoções na nossa vida, ela só vai existir à medida em que você vai conseguindo compreender que tudo que você faz tem a sua emoção por trás. E quando você se irrita porque você não aceita ser contrariado, você quer estar certo. E todo mundo quer ter razão, todo o tempo. A criança também. O problema é que o ponto de vista dela é diferente do seu. Ela está olhando uma situação que você não consegue ver, porque a criança é mais focal. Ela não tem tanto problema para se preocupar, né? As contas para pagar, a briga com os namorados e por aí vai. Então a criança é muito mais focal no brinquedo, na brincadeira, nas coisas que ela está desenvolvendo naquele momento. E a gente precisa compreender isso como uma fase natural. Então eu não posso cobrar de uma criança que tem 7 anos de idade que ela tem um pensamento abstrato. Que o Piaget nos ensinou, né, que o pensamento abstrato só vem a partir de 12 anos, no operatório formal. Então como que eu vou chegar com uma criança que está com 7 anos e cobrar que ela olhe para a rua, olhe para um lado, olhe para o outro, não vem carro não, e atravessa. Ela só vai aprender isso com 7 anos se for mecânico. Ela nem tem a capacidade de abstrair o pensamento. Se ela vê uma bola correndo, ela vai sair correndo atrás da bola. Ela vai sair correndo atrás da pipa, porque aquilo é que interessa para ela. Para a gente, fala, mas esse menino não está vendo que está vindo um carro? Não, ele não está vendo. Porque ele não abstraiu o pensamento, ele não consegue avaliar dessa maneira. Então eu não posso querer que uma criança de 7 anos pense como um adulto. Daí vem uma série de problemas. Porque se a gente cobra muito de crianças que ainda não têm desenvolvimento cognitivo de um adulto, que só vai a partir de 12, 15 anos de idade, que a gente consegue abstrair, pensar numa hipótese, o que vai acontecer? Aquela criança vai se sentir cobrada. Cobrando demais a criança, ela vai se cobrar. E ela se cobrando, o que vai acontecer? Vai acontecer um monte de problemas emocionais na vida dessa criança. A comunicação. Então as nossas emoções também nos ajudam a gente se comunicar com os outros. Então nossas expressões faciais, aí a gente pode demonstrar uma grande quantidade de emoções só na face. Com o olhar, a gente pode sinalizar que nós precisamos de ajuda. Se nós formos também verbalmente hábeis, juntamente com as nossas expressões, teremos a possibilidade de expressar melhor as nossas emoções. Também é necessário que nós sejamos eficazes para escutar e entender os problemas dos outros. Isso às vezes é muito difícil. Chama-se empatia. A gente saber se colocar no lugar do outro. E saber se colocar no lugar do outro significa você tentar olhar o problema do ponto de vista do outro. Como a gente quer ter sempre razão, né? A maioria dos seres humanos, a gente não consegue se colocar no lugar do outro. E essa é a grande dificuldade da humanidade. Então, quando você tenta olhar do ponto de vista da criança, tentar olhar pelo lado que ela está vendo, você vai ter uma comunicação melhor com ela. E não simplesmente, tem que ser assim porque é assim, que a regra diz assim e pronto, acabou.
Isso aí que você está fazendo é feio, e pronto, acabou. Esse pronto, acabou é muito ruim, porque para a criança nada está pronto e acabado, a gente está sempre em construção. E nem para a gente, para nenhum de nós, né? Não tem nada pronto e acabado. A união, as nossas emoções são a maior fonte potencial capaz de união. Apesar das diferenças religiosas, culturais, políticas, as emoções são universais. Elas nos fazem nos aproximar ou nos afastar das pessoas. Perceber uma pessoa como uma ameaça ou como um amigo. Então vamos supor que estamos aqui muito bem, de repente entra um leão ali rugindo por aquela sala. E aí, o que vai acontecer? O que vocês vão fazer? Gritar e correr? De repente alguém aqui, né, é adestrador de leão, vai pegar um chicote e já vai sair para cima do leão, não sei, como que eu vou saber? Cada pessoa poderia reagir de uma maneira diferente. De repente, umas iam correr para cima do palco e se esconder atrás de mim, eu ia ficar aqui atrás disso aqui. Outro, de repente, já ia se esconder embaixo da cadeira. Outro já ia tentar sair e correr para o outro lado. Por que as pessoas têm reações diferentes diante de uma mesma situação? Porque elas têm experiências diferentes. Então, nós somos seres individuais. Por mais que a gente fale raiva, não tem como enumerar. Raiva grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, não tem como fazer isso. Sabe por quê? Porque a raiva é pessoal, cada um sente de um jeito, cada um sente de uma maneira, cada um tem a sua experiência em relação a isso. Então os sentimentos eles são individuais. Por mais que sejam comuns a todos e durante muitos anos, desde Sócrates, desde a filosofia e a psicologia também, vem tentando enumerar as emoções e chegar a um ponto que não adianta fazer mais isso. Não adianta a gente olhar o indivíduo como um ser total, um ser que tem sua experiência e isso é cultural também. A gente vê na televisão, né, aquelas mulheres lá na Arábia usando aquelas burcas compridas, né, e a gente para e fala assim, nossa, mas a gente sabe que é cultural, mas é tão estranho, né? Como que a gente ia usar aquilo aqui? Está todo mundo tão acostumado, né? Na praia botar um short, um biquíni, um mini-saia. Lá a gente que é estranho. Nós somos anormais lá no país deles. Aquele povo que usa biquíni, mini-saia, short, né? Anda com a cara descoberta. A gente é que é esquisito. Então a cultura também faz parte das nossas emoções. Aquilo que pode ser expresso e aquilo que não pode ser expresso. Aquilo que é feio, que é bonito, né? O desenvolvimento emocional da criança tem início já no útero materno. Aos 6 meses de vida, dentro da barriga da mãe, os ouvidos já estão formados. E a criança pode ouvir os sons internos, os diálogos de sua mãe. O ritmo do coração e da respiração da mãe influenciam o desenvolvimento do bebê. E o modo como ela lida com a gestação e o que diz para o feto na barriga já começa a fazer parte dos primeiros registros da criança. Por isso que quando você coloca um Walkman, um fonezinho na barriga lá, quando a pessoa está grávida, né? Coloca lá o fonezinho na barriga, coloca uma música de bebê calminho, uma música clássica. Quando a criança nasce e você coloca aquela mesma música, ela fica calminha também. Ou seja, os primeiros registros sonoros já começam aos 6 meses de vida dentro da barriga da mãe. Isso é tão importante a gente avaliar, porque quando, a não ser que isso tem a ver com as emoções, tudo, porque quando a batida do coração está calma, da mãe, pelo cordão umbilical a criança recebe menos fluxo sanguíneo. Então o coração dele também bate mais devagar. Quando a mãe está irritada, nervosa, brigando com alguém, né, além de ele ouvir a voz dela dentro da barriga fazendo eco, ainda por cima, né, mais ou menos como vocês estão ouvindo aqui, fazendo eco dentro da barriga da mãe, o que acontece? Além disso, vai ter um aumento do fluxo sanguíneo, o coração do bebê também vai a 1000. E ele fica, opa, está acontecendo alguma coisa diferente aqui dentro de mim. E ele não sabe o que é. Porque ele não tem consciência, ele não sabe o que é. Então, o que acontece? Mas ele tem emoções já lá dentro. Emoções instintuais, podemos dizer assim, né? Porque vai pelo ritmo do coração. Quando seu coração está muito acelerado, seja porque você subiu muita escada, seja porque você ficou com raiva, você ficou nervoso, o que acontece? Você sente já isso dentro de você, como o bebê também sente. São as primeiras sensações do bebê. Olha lá que coisa linda. Faz uma careta para vocês, ainda por cima. Então, nos primeiros meses de vida, o cuidado materno dispensado ao bebê, o afeto, o carinho, o aconchego, vão proporcionar um estado emocional favorável para um crescimento sadio. Que a criança que se sente protegida, amada, ela tende futuramente a se relacionar com o mundo também com segurança. Já quando acontece o contrário, o bebê então é privado de afeto, de carinho, nos primeiros meses de vida, ele começa a desenvolver um sentimento de insegurança, e que mais tarde pode ser projetado para os relacionamentos e o contato com o mundo. A gente vê muito isso, especialmente em crianças
que foram adotadas, em crianças que tiveram alguma situação de rejeição, crianças em situação de abrigo, a gente vai percebendo que essas crianças, muitas vezes, ou elas competem, e aí elas são muito agressivas, para denotar uma segurança que não existe, ou seja, para esconder essa insegurança, ou elas realmente são inseguras e aí elas são mais tímidas, mais caladas, né? Existem as duas maneiras, porque até mesmo toda criança quando é agressiva, ela é agressiva porque ela está querendo se defender. Né? A criança ela não é agressiva porque ela é má, ela é ruim. Todas as pessoas que são agressivas, elas estão tentando se defender de alguma coisa, de algo que elas julgam que é certo. É constitutivo do ser humano se emocionar. Portanto, a gente não pode deixar de ter emoções. Ninguém nunca vai deixar de ter emoções. É do ser humano a gente ter emoções. O que tem acontecido atualmente é que os modelos de comportamento impostos pela sociedade exigem pessoas que saibam controlar suas emoções, que não sintam raiva e, de preferência, que estejam sempre sorrindo. Então, as crianças têm que ser boazinhas, né? O contrário, ou seja, o que acontece? A gente tem que estar sempre de bom humor. Olha, aqui você não pode estar de mau humor. Então você tem que sorrir o tempo todo. Então às vezes você, oi, tudo bom? Abre aquele sorriso falso pra caramba, mas só para poder você agradar alguém. Então as crianças também aprendem a fazer isso. Eu lembro do meu sobrinho na foto do aniversário dele. Vamos lá, meu filho, sorrir. Aquele forçado, aquele sorriso amarelo. Não posso no jornal, não, pelo amor de Deus, essa cara feia, não fiz agora não. Então, as crianças elas têm que realmente ser boazinhas, porque os pais esperam isso. Então, a criança boa, desde antigamente até agora, como vai mudando o tempo, né? E hoje cada vez tem mais estímulos para as crianças, televisão, Cartoon Network, Discovery Channel, e cada hora é uma coisa diferente. Então as crianças realmente, uma criança boazinha, calminha, bota ele sentado na televisão, ela fica paradinha. Então essa é uma criança, né? Que hoje em dia não existe mais essa criança. Ela fica lá paradinha vendo televisão, então é uma realidade. Que é que se ela está vendo televisão, ela fica trocando de canal, porque tem muita opção, ou ela daqui a pouco ela enjoa, já vai brincar de outro brinquedo. Aí começa aquela novidade que tem hoje em dia, né? Meu filho é hiperativo. Aí todo mundo fala que a criança é hiperativa. Eu queria saber qual criança que não é hiperativa, né? Porque a maioria é. E sabe por que é? Porque cada um tem um ritmo. Imaginem todos vocês aqui. Se eu pedisse para cada um de vocês ler um texto, ler esse mesmo texto que está aqui, cada um de vocês ia ler num ritmo diferente. Um ia ler mais rápido, outro ia ler mais devagar, outro não ia querer ler. Assim também na sala de aula. Cada um você passa um exercício lá, uma continha de matemática ou de português. Cada um faz um ritmo. Aquele que acabou primeiro, que é considerado hiperativo, acabou primeiro, ele já está jogando giz no colega, da professora, pulando em cima da carteira, dando a volta na sala de aula. Aí fala, menino, fica quieto, não passei o exercício. Já acabei, tia, já acabei aquilo ali. Então o que a gente vai precisar criar? Estratégias para lidar com esses tipos de crianças. Essas crianças que estão cada vez mais aceleradas. E isso é a cobrança do mundo. Por quê? Porque tudo você tem que fazer rápido. Não é sempre adulto, e o adulto passa isso para a criança. Vambora, acabou de fazer o dever ainda não, tem que ser rápido, vambora, tem pouco tempo. Então, ou seja, a criança começa a aprender desde cedo que tudo tem que ser rápido. Então ela vai terminando mais cedo mesmo. E a gente tem que criar outras tarefas para elas. Então a questão mais importante é, enquanto as crianças tiverem que engolir o choro, não chora não. Isso aí é a coisa mais horrível de se falar com uma criança. Não chora não, cala a boca, engole o choro. Aí o que acontece? Enquanto a gente não puder expressar as emoções de raiva, de medo, de angústia, de ansiedade, vergonha, tristeza, alegria e várias outras, essas crianças elas não poderão aprender a como lidar com essas emoções. Não saberão o que sentem, porque tem sempre que esconder o que estão sentindo. Então, ao aceitarmos esse modelo pouco funcional, acabamos colaborando para que as crianças subutilizem seu potencial criativo e não desenvolvam plenamente sua autoestima, seu valor pessoal, as suas relações intrapessoal e interpessoal. Relação interpessoal é o que todo mundo acha que tem a obrigação de desenvolver, que é o quê? Tratar o outro bem, fazer bons amigos, né? Estar participando de um grupo. E agora as relações intrapessoais, elas vão sempre ficando no segundo plano. E o que é isso? É você saber o que sente, como você sente, o que fazer com o que você sente. Isso já é difícil para um adulto, imagina para uma criança. Eu estou sentindo um troço aqui dentro, eu não sei o que é não. Olha, quando penso numa coisa, dá até um aperto no meu coração. Uma criança de 5 anos, quando tem essa não. Tinha que ter uma coisa que eu penso que é tão feia, que dá um aperto aqui no meu coração. Tenho vergonha de falar para minha mãe que ela vai brigar comigo. Ou seja, um simples pensamento. Então a gente tem que criar um mecanismo para aquela criança se expressar, senão ela vai continuar sentindo a dor no coração. Aí o que vai acontecer? Vai para o médico. Porque chega lá no médico, né, o problema do coração, não é nada.
Aí o médico falou que isso é psicossomático, manda um psicólogo. E é o que mais acontece hoje em dia. Então, quanto mais a gente vai trabalhando essas crianças para que elas possam expressar suas emoções, melhor vai ser para elas. Então, algumas habilidades emocionais são consideradas importantes para que uma pessoa alcance seus objetivos, seja feliz e alcance sucesso na vida. Então, primeiro, compreender e gerenciar sua personalidade, seu humor, adaptabilidade, persistência, amizade, respeito, amabilidade e empatia. A gente precisa desenvolver essas capacidades, essas habilidades. A criança também precisa desenvolver essas habilidades. E a escola é fundamental nisso, a família também, mas a escola é esse espaço social tão rico que a escola, isso é fundamental. Né? Só que às vezes a gente, dependendo do ambiente que a gente trabalha na escola, o ambiente às vezes é tão restritivo, a gente não tem recurso material, a gente não tem recurso profissional, falta 2 professores no dia, o pedagogo tem que ir para a sala de aula, uma loucura, né? E aí o que acontece? Fica difícil às vezes você trabalhar algumas coisas extras, quando o básico a gente não consegue fazer. Então aqui a gente fala em gerenciamento. Mudei a palavra, vocês perceberam que no slide anterior está controle emocional. E aqui gerenciamento emocional, porque controlar implica numa coisa rígida. Eu estou controlando, ou seja, eu não posso sentir isso. Gerenciar não, eu sei o que está acontecendo, estou tomando consciência das minhas emoções e vou fazer algo com isso, algo proveitoso. Pegar essa energia que está de uma maneira e transformar em outra. Pode passar. Então aí para isso eu vou desenvolver o autoconhecimento emocional, a autoconsciência. Ou seja, o conhecimento que o ser humano tem de si próprio, dos seus sentimentos, da sua intuição. Essa competência é fundamental para que o homem tenha confiança em si e conheça seus pontos fortes e também os seus pontos fracos. Controle emocional, ou seja, a capacidade de gerenciar os sentimentos. Então isso é importante, saber lidar com os sentimentos. A pessoa que sabe controlar os seus próprios sentimentos se dá bem em qualquer lugar que esteja ou em qualquer ato que realize. Isso por quê? Porque quando a gente sabe, aprende a lidar com as nossas emoções, desde criancinha, a gente aprende a canalizar aquela energia para algo positivo, não para algo negativo. Mais ou menos como pegar um limão e fazer uma limonada. Mas para você, como a maioria das pessoas que a gente fala isso, sabe, tudo bem, para saber como fazer uma limonada. E não adianta dar aquela resposta, pegar o limão, espremer num copinho, botar um pouquinho de água e açúcar. Mas com emoção, como que a gente faz isso, né? Então a gente tem várias técnicas que a gente pode estar utilizando para fazer isso, como eu já falei, técnicas de desenho, né? A gente pode fazer tanta coisa, tem tantas maneiras criativas de a gente estar utilizando para isso, que a gente tem recursos poderosos para gerenciar as emoções, as nossas e também dos nossos alunos. Automotivação, ou seja, ter vontade de realizar, otimismo. Pôr as emoções a serviço de uma meta. Então a pessoa otimista, ela consegue realizar tudo o que ela planeja. Porque ela tem consciência que todos os problemas são contornáveis e resolvíveis. Então, se a gente pensar que a cada 24 horas, isso não é uma coisa do segredo não, viu? É que a cada 24 horas o dia começa e termina. Se o dia começa e termina, o que acontece? A cada dia seguinte tem novas oportunidades. Basta eu querer parar e pensar o que eu aprendi nesse dia, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, o que eu posso fazer para poder aprimorar, para eu melhorar o que está acontecendo na minha vida, para o dia seguinte eu fazer diferente. Então, para isso, eu preciso ter motivação e preciso começar a aprender com os meus erros. É assim que a gente aprende, de outra maneira. E ter vontade de realizar é sempre baseado em você ter metas, que quem não tem meta não chega a lugar nenhum, e buscar atingir suas metas. Isso a gente deve ensinar para as crianças desde cedo, buscar atingir metas. A gente tem os reforçadores, né, que a gente chama de reforço primário e secundário, que é aquele reforço em que você precisa receber algo externo, uma recompensa, um prêmio, um salário, aumento no salário para você realizar a sua tarefa, ou aquela que você, quando chega o resultado, você fala, nossa, eu consegui. Eu cheguei lá, sou uma pessoa vitoriosa, e aí a sua maior recompensa é você receber os frutos do seu trabalho, que não necessariamente tem que ser algo material, de dinheiro, alguma coisa assim. Senão não existe trabalho voluntário, quando a gente tem uma recompensa que não tem valor material. Reconhecer também as emoções nos outros, a empatia. Então, saber se colocar no lugar do outro, perceber o outro, captar o sentimento do outro. Então, a calma é fundamental para que isso aconteça. Os problemas devem ser resolvidos através de conversas claras. As explosões devem ser evitadas para que não prejudique o relacionamento com os outros. Trabalhar em equipe é fundamental no mundo atual. Ou seja, quando a pessoa fala assim, mas tia, peraí um pouquinho, como que eu não posso explodir? Pode, deve explodir. Porque quem não explode, pode. O problema é como explodir. Aí tem várias maneiras, né? Bota um som alto no carro,
dá uns gritos. Dentro do seu quarto, né, bota um som alto também, dá uns gritos, vai para o parque de diversão, vai nadar, vai correr. Tem tantas coisas que dá para fazer para você explodir, botar aquilo que você está sentindo para fora e simplesmente você não ficar baseado simplesmente em não e ficar escondendo, eu não posso me sentir assim. Mas também se você explode o tempo todo com as pessoas, o que vai acontecer? As pessoas não vão querer ficar perto de você. Ah, não, mas eu não quero ficar perto do fulano é agressivo, fulano só fica explodindo, só fala daquela maneira X, né? Então, a habilidade e os relacionamentos interpessoais, ou seja, a aptidão social. A capacidade que a gente tem para lidar com as emoções do grupo. A arte dos relacionamentos deve-se, então, em grande parte, saber lidar com as suas emoções e também com as emoções do outro, já que a gente não vive sozinho. E isso é cada vez mais complicado, tanto para o adulto quanto para a criança. E na criança, para a gente desenvolvendo isso, a gente precisa fazer, o ideal é colocar todo mundo em roda, né? E num jogo, cada um possa expressar suas emoções, né? Escrever o que está sentindo, escrever uma emoção, cada um interpretar uma emoção. Faz cara de choro, faz cara de riso. O que é isso? Como que a gente chora, como que a gente ri? Brincar, transformar isso numa brincadeira, porque as crianças possam conhecer quais são suas emoções e que isso é normal, que todo mundo sente, que ela não é uma extraterrestre, só ela que sente aquilo. Porque às vezes a gente pensa isso, né? O adulto já pensa isso, que para a criança. Só eu que sinto isso. Né? Só eu que essas coisas, quando acontecem, só acontece comigo. Essas frases a gente está cansado de ouvir. Então, as emoções que as crianças vivenciam, elas são constitutivas do desenvolvimento da sua personalidade. O modo como elas interagem com o meio, interpretam, percebem o que elas estão recebendo do meio, vão constituir as suas diferenças individuais. Então, o componente afetivo é o determinante primário do desempenho na escola, o qual estaria relacionado às emoções, às atitudes, aos interesses. Então, uma criança depressiva, que está passando com um problema em casa e tudo mais, na escola tem uma queda de desempenho, né? Então a gente vai ver várias vezes vários problemas emocionais que não acontecem na escola, acontecem em casa, são trazidos para dentro de sala de aula e a criança tem uma queda de desempenho, começa a tirar nota baixa, começa a ser agressivo com os colegas, alguém que de repente era tido como muito comportado, muito bonzinho, passa a ser o mais briguento da sala, aquele mais complicado. E a gente tem que avaliar, em vez de ficar só rotulando, fulano é isso ou aquilo, simplesmente a gente tem que avaliar o que está acontecendo, de repente chamar esses pais na escola, então conversa com um psicólogo, um psicopedagogo, para estar avaliando o que está acontecendo e ajudar aquela criança, que é isso que a gente precisa fazer. Então, na década de 80, começa a se desenvolver um conceito diferente sobre as emoções. As emoções podem, de fato, contribuir para a inteligência humana, visto que você guarda mais aquilo que você se emociona. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu falasse um número de um telefone, que você, aquela pessoa muito importante para você, está anotando o número de telefone. Para você guardar aquele número de telefone e não esquecer daí 5 minutos, tem que criar uma estratégia cerebral. Falando para os adultos, né? A criança faz isso até com mais facilidade que a gente. E aí, o que a gente precisa fazer? Ser criativo, né? Fazer uma musiquinha para aquele telefone, imaginar um elefante cor-de-rosa gritando no orelhão azul o número do telefone, que aí da próxima vez, quando você lembrar do elefante rosa, você vai lembrar o número de telefone. Então fica mais fácil. Eu poderia pedir para vocês assim, por favor, não imaginem um ratinho verde andando no teto. Todo mundo já imaginou, né? Quem não imagina, você já está negativos. Em vez de, você não vai mais ficar doente, você é uma criança saudável. Então as frases positivas, elas nos ajudam muito. As pessoas, elas usam as suas emoções para fazer julgamentos sobre o mundo. Então, que tipo de informação as emoções fornecem? Elas nos fornecem informações sobre os valores. São uma espécie de lembrete para a gente avaliar algo no ambiente de forma positiva ou negativa. Como eu dei o exemplo de você estar encontrando alguém, e na hora que você está encontrando alguém, você avalia se aquela pessoa é uma pessoa que te faz bem ou se te faz mal. E se te faz mal, se você não quer falar com aquela pessoa, você vai dar um jeito de não falar com aquela pessoa. Alguém ligou para sua casa e descontou. Mas mamãe, mentira, é feio. Mas nesse caso não é feio, não quero falar com fulano. Ou seja, isso vai avaliando você cada vez mais escolhendo aquilo que você quer e que você não quer, baseado nas suas emoções. Então a gente guarda as informações que captamos do mundo de acordo com o que elas significam para a gente. Ou seja, conforme o valor que essas informações têm.
são associadas às emoções e são guardadas na nossa memória. Então é mais fácil a gente se lembrar do que a gente almoçou no dia de uma comemoração especial. No dia do aniversário da minha mãe, de 20 anos de casamento, teve um pato assado, ou teve um almoço vegetariano. Aí você tem lá o quê? Você vai se lembrar daquilo dali, mas você não lembra o que você comeu na segunda-feira da semana passada no almoço, ou na janta. Por quê? Porque aquilo não teve uma emoção significativa. Entretanto, quando a gente tem, por exemplo, a gente chama de interferência reativa na aprendizagem. A gente tem a interferência proativa e a interferência reativa. A interferência proativa é quando um conhecimento anterior, por exemplo, você aprendeu inglês a vida toda, aí hoje você vai aprender francês. Aí na aula de francês a professora vai perguntando e você vai começando a responder em inglês. Ou seja, algo que você aprendeu anteriormente vai te prejudicar o conhecimento adquirido nesse momento. E a interferência reativa já é um pouquinho diferente. É quando uma aprendizagem, algo que aconteceu depois de um determinado conhecimento, marca mais que você como se apagasse da sua vida aquele tipo de aprendizado. Exemplo, você estava numa sala de aula, uma criança, por exemplo, ou a gente mesmo, ouvindo aqui a palestra, aí quando você sai daqui, você vê alguma coisa que te marca muito, um assalto, ou algum tipo de violência, alguma coisa, você ficou muito chocado com aquilo. E aí depois você encontra comigo na rua e fala assim, Bia, lembra aquele dia da palestra que você estava dando lá? O que aconteceu? Depois eu vi isso assim, você não lembra nada que você falou. Esqueci tudo que você disse. Por quê? Porque deu um branco, porque algo foi mais forte do que aquilo que você acabou de ouvir. Então, as crianças acontece isso o tempo todo. Quando algo é mais intenso, quando algo é mais forte, aquilo que marca mais. Isso é para a gente ver as nossas emoções, como elas influenciam no nosso aprendizado. As informações, elas são captadas através dos órgãos dos sentidos, tato, visão, olfato, paladar, audição, e conforme os nossos valores e emoções, a gente interpreta, a gente chama de percepção, a gente interpreta isso e vai registrando na sua memória. Eu vou dar um exemplo bem nojento aqui, mas não tem nem comendo aqui dentro, não. Vou dar um exemplo. Vamos supor, você nunca comeu pão na sua vida, nunca comeu pão. E aí, um belo dia, você está passando por frente à padaria, um colega seu fala assim, olha que cheirinho gostoso, um cheirinho de pão com manteiga, vamos entrar na padaria e vamos experimentar? Aí você fala, vamos. Aí você entra lá na padaria, experimenta o pão, tá uma delícia, muito gostoso. Aí você fala, nossa, que maravilha. Aí no dia seguinte, você está passando em frente à padaria, sente aquele cheirinho de pão gostoso, a mensagem que está interpretada, percebida lá no seu cérebro, qual é? Pão é gostoso, o cheirinho é bom, quando eu sinto esse cheirinho, vou comer que isso é bom. Aí você vai lá e compra o pão. Quando você abre o pão, eis que dentro do pão está uma barata ou uma meleca. Eca, que nojo! E aí o que acontece? Você muda a sua percepção do pão. A partir de hoje, ou eu não como mais pão, ou quando eu abrir o pão, eu vou tirar o miolo. Não é assim que funciona? O tempo todo a gente faz isso. Eu estou dando um exemplo muito simples, de um simples pão. Mas o tempo todo a gente faz isso. Então aquele amigo que era muito bom há 10 anos atrás, depois que ele fez alguma coisa que você considerou errado, ele já não é tão bom assim. Porque o tempo todo a gente vai mudando a nossa percepção a respeito das coisas. E às vezes a respeito da mesma coisa ou da mesma pessoa. Com a criança é a mesma coisa. Então a criança que está com a mãe proibiu ela de fazer alguma coisa. Então, mãe, você é muito má, eu te odeio. Aí a mãe chora 2 semanas que o filho falou que odeia, né? Porque ela ama o filho, nenhuma mãe que ouviu isso. Mas por que acontece isso? Porque para aquela criança a percepção mudou. Daqui a 5 minutos, quando a mãe comprar um carrinho para ela, mãe, te amo, muito obrigada. Você é a mãe mais maravilhosa do mundo. Ou seja, para a criança é tão volátil isso, para o adulto já é. O que a gente tem que fazer? Aprender a lidar com isso. Essa é a melhor maneira, aprender a lidar com isso. Então, a alegria em encontrar uma pessoa querida, né? O exemplo que eu dei. A imagem é captada pela visão, o córtex visual decodifica a informação, envia para o tálamo. O tálamo distribui a informação no sistema límbico, que é onde fica o reservatório das nossas emoções. O hipocampo compara aquela informação recebida com as que ele tem arquivadas, associa com as recordações anteriores. A informação recebe um conteúdo emocional a partir dessas associações feitas, ou seja, se essa pessoa está ligada a lembranças positivas, a emoção é de alegria. Do contrário, você vai atravessar a rua. Aí a informação chega ao córtex pré-frontal, onde é analisada racionalmente. O resultado da mistura de razão e emoção vai novamente para o sistema límbico, onde se forma a sensação de alegria que vai fazer surgir um sorriso no rosto. Só que isso é tão rápido que a gente tem noção que acontece tudo isso. Então, nos dias de hoje, a gente sabe que desde a tenra infância,
As crianças são capazes de sentir todas as emoções de um adulto, só que elas não sabem como compreendê-las, digeri-las, gerenciá-las. Tudo precisa ser aprendido. Eu diria mais, eu diria que nem nós sabemos. Nem os adultos sabem o que sentem. E na maioria dos casos, quando a gente não sabe o que sente, a gente, às vezes, tem atitudes para tentar compreender tudo ali que a gente não gostaria de ter, depois se arrepende, se sente culpado, né? E a criança também é a mesma coisa, ela também se arrepende, também se sente culpada. Eu não queria ter dito isso, eu não queria ter batido meu coleguinha. Esses dias eu fui fazer uma visita na escola de uma cliente minha, foi muito interessante porque a professora falava assim, ela falou assim, Beatriz, a criança, a gente pegou ela várias vezes pegando um lápis e quebrando no braço da coleguinha. Estava quebrando no braço da coleguinha. O que aconteceu antes para ela quebrar o lápis no braço do colega? Porque do nada não foi. Não aconteceu nada. É ela que é agressiva. Tá. Aí eu chamo a criança, vem cá. Que lembra aquele dia que você quebrou o lápis no braço do coleguinha? O que aconteceu antes? Aí ela falou assim, tia, eu tenho vergonha de falar. Pode falar, não vai acontecer nada. Aí ela chegou e falou assim, aconteceu que o menino pegou, me jogou no chão, pisou nas minhas costas, bateu, pegou minha mochila, jogou todo o material no chão e pisou em cima. Foi até pouco, né, o que ela fez. Então, ou seja, é uma reação. Se a gente avaliar que as crianças elas reagem às coisas, a gente vai ver o que aconteceu antes. Né? Fulano está amuado no canto. Por quê? O que aconteceu antes? Na família, em casa, com a comida, com tudo. Às vezes uma coisa pequenininha que pra gente não significa nada, para a criança é um montão. Porque o universo dela é diferente da gente. Eu digo que a criança ela tem um monte de energia, como a gente tem, só que eu levanto 5 horas da manhã, tenho 1000 coisas para fazer, vou dormir 10 horas da noite. Aí eu chego em casa cansado, deito na cama, durmo, sono dos justos. A criança não. A criança ela levanta 9, 10 horas da manhã se estudar de tarde, a maioria estuda entre 10 e 11 anos, até 10 anos estuda de tarde. Aí estuda de tarde, de manhã, acorda a hora que quiser. Se não tiver tarefa nenhuma, fica sentado fazendo nada. Depois vai para a escola, depois volta para casa, porque também fica sentado fazendo nada, brincando. Ela não tem como, ela não sabe em que gastar sua energia. Nós escolhemos em que vamos gastar a nossa energia. E o pai e a mãe quer que a criança fique sentada no sofá o dia todo na televisão para não atrapalhar nas tarefas. Aí fica um pouquinho difícil. A gente tem que dar tarefas para essas crianças, ou seja, ajudar elas a serem estimuladas. Até quanto mais informação e estimulação você tem, mais ela vai desenvolver. Nada excessivo, tem que ter equilíbrio, né? Porque tudo demais também prejudica. Então, para aprender a gerenciar suas próprias emoções, é necessário que a criança aprenda todos os passos essenciais de perceber, identificar, rotular e compreender os seus eventos emocionais. Como que a gente vai fazer isso? Da mesma maneira que a gente fez aqui, a gente pode aprender a mostrar à criança, ensinar ela que ela pode aprender a observar o que ela está sentindo. Então a gente pode numa tarefa simples. Por exemplo, eu digo para os meus alunos, né, universitários, eu digo para eles assim, não adianta quando você está fazendo um exercício olhar para o teto, a resposta não está no teto, está na sua cabeça. Né? Não adianta você olhar para o livro do colégio, que também não está lá, não adianta você colar, que não está lá, a resposta do outro pode estar errada, mas está dentro de você. Então, o que você deve fazer na hora de fazer uma prova? Eu falo com os adultos, mas não com as crianças. Fecha os olhos, a resposta está na sua cabeça. E a primeira resposta que vier à sua cabeça é uma resposta certa. Por que a gente erra no concurso público? Vocês sabem por quê? Porque a gente não confia na gente. Depois, na hora de olhar a resposta, o que você vai fazendo? Você volta e começa a corrigir, né? Aí você vai mudando as respostas. Tudo que você deu, você vai botando diferente. Não é isso não, se eu marquei. Aí quando você vai ver, o que você tinha escrito primeiro, era a resposta certa. Você errou tudo. Mas por que a gente faz isso? Porque desde criança a gente não aprendeu a confiar em si mesmo, não aprendeu a desenvolver autoestima, a acreditar no seu cérebro, na sua capacidade cerebral. Então é importante que a gente possa desenvolver isso nas crianças, para que a gente possa fazer uma geração diferente da nossa. Então a capacidade de a gente perceber, ela é inata, mas ela precisa ser amadurecida. Identificar, rotular, compreender, elas são organizadas pouco a pouco na interação social. Então, tem as nossas capacidades inatas e que não são inatas, que são aprendidas. Então, esse tipo de aprendizagem, ela demora muitos anos para ser processada, ou seja, aquilo que depende de uma organização cerebral, uma organização cognitiva, de você julgar algo. Julgar algo é muito difícil. Para a gente já é difícil, né? Para a criança é mais difícil ainda. Só que ela toma decisão rápida, porque a criança é muito mais impulsiva. Ela não fica raciocinando muito. Então, o que permite o desenvolvimento de uma consciência emocional é o exercício continuado de tentar descrever e expressar as emoções sentidas.
seja por meio das palavras, da expressão corporal, da arte, da escrita e outros meios expressivos. Então é fundamental ser capaz de identificar as próprias emoções para poder entendê-las e só depois conseguir entender os dos outros. É claro, né, gente? Quando eu percebo as minhas limitações, eu vou percebendo que o outro também tem limitação. Quanto mais eu percebo que o quanto é difícil para mim realizar algo, posso dizer, se é difícil para mim, imagina para o outro também é difícil realizar aquilo dali. Então a criança também vai aprendendo isso. Então a gente pode desenvolver empatia e conceber que os outros sentem e reagem de forma solidária. Então logo não se pode ensinar solidariedade sem antes a gente educar emocionalmente. Não tem como ensinar solidariedade para eu poder compreender o que o outro está sentindo. A fulana está passando fome lá na África. Eu não vou compreender aquilo verdadeiramente se eu não tiver compreendido o que é passar fome, né? O que é não ter um brinquedo. Então uma criança que tem tudo, como ela vai compreender que ela não tem um brinquedo? Né? Então assim, mas eu não tenho aquele super station mega não sei o que de última geração. Aquele que ela não tem, ela tem os outros 300 todos. Mas aquele que não tem nada, ela não tem dificuldade de compreender, ela tem tudo. Quando as crianças não desenvolvem na infância certas habilidades e competências socioemocionais, podem se tornar adultos insensíveis, indiferentes à dor e ao sofrimento alheios, antissociais, com baixa autoestima ou ainda desenvolverem transtornos de personalidade. Então, por isso, a educação emocional e a educação de valores são importantes desde a infância para promover o desenvolvimento de uma personalidade socialmente equilibrada. Isso significa que cada vez mais a gente precisa desenvolver a nossa inteligência emocional. E isso, para desenvolver a inteligência emocional da criança, a gente precisa dar exemplo. Sem exemplo a gente não vive. A gente tem vários exemplos a serem seguidos na nossa vida, né? Nosso pai, nossa mãe, nosso tio, professor da escola. Então todos são... E hoje vocês são exemplos para as crianças que vocês estão lidando. Então a gente precisa ser o melhor exemplo possível. Não significa que a gente não vai errar. Às vezes as pessoas chegam e psicólogo não chora, não sofre, não tem problema. Claro que tem. Né? O que muda é que a gente subentende que a gente deve saber como lidar com isso. É só o que muda, porque problema todo mundo tem. Então, os valores e atitudes, eles são aprendidos em situações concretas e não teoricamente. Não adianta se botar na escola uma disciplina teórica, né, de como as crianças vão aprender. A gente precisa ensinar na prática. E na prática, na convivência do dia a dia. E essa prática implica incluir. Isso é tão simples, gente. A gente pode dar fazer um laboratório de emoções com uma simples aula de português, de matemática, de ciências. Existem coisas que dão para a gente fazer dentro da sala de aula que é tão simples. Basta a gente usar um pouco da nossa criatividade, né? Papelzinho com uma frase, cada um imita o bicho. O leão tá manso, o leão tá com raiva, o leão tá... E a gente vai imitando os bichos e vai descobrindo aquelas emoções. E o que cada um sentiu nessa última semana? Vamos falar aqui, né? E como que a gente pode fazer isso? Alguém tem alguma ideia para dar para o coleguinha? E eles vão se aprimorando. Então, a aprendizagem por imitação, ela foi proposta por Bandura em 1979, através de um experimento, e ele pôde provar que as crianças que assistem filmes violentos ou presenciam comportamentos violentos tendem a imitar a violência. Então, a aprendizagem por imitação pode gerar, por exemplo, desvios sexuais ou delinquência. Então, uma criança que presencia cenas de violência, cenas de sexo, provavelmente vai tender a repetir aquele tipo de comportamento. Então, presenciar cenas de violência doméstica pode fazer surgir um sentimento de insegurança, de frustração, por não poder fazer nada para impedir isso. Mas, secundariamente, também surge raiva, que quando não é expressada adequadamente, pode se tornar uma repetição do modelo agressor. Então, um problema sério, já que a expressão da raiva, muitas vezes, é a única modalidade de emoção que as crianças veem os adultos à sua volta expressar. E a gente vai vendo que realmente os adultos, muitas vezes, quando as crianças veem os adultos só expressar emoção de raiva, esse vai sendo o sentimento mais valorizado. E as crianças vão achando que aquilo é normal. Então, esses dias, uma criança pequenininha, a mãe veio me procurar porque a criança estava batendo nos coleguinhas na sala de aula. E aí estava batendo nos coleguinhas e a mãe falou assim, mas ela está agressiva, não está acontecendo nada para ela ser agressiva. Eu falei, tudo bem, então talvez ela possa estar querendo apenas chamar a atenção. E aí só que a mãe, cada vez que ela fazia isso, a mãe não falava nada, falava que era normal, tudo bem, que ela era só uma criança. E aí ela falou assim, você acha que eu tenho que fazer o quê? Eu já estou batendo nela pra caramba para ela parar de bater. Eu falei, mas então, né? Se você parar de bater nela, talvez ela também pare de bater, porque cada vez que você bate na criança, achando que ela vai parar de bater, você está reforçando esse comportamento nela. Né? Ela está aprendendo que bater é certo, se minha mãe bate nele, eu não posso bater nos outros.
Isso é uma questão muito complicada. Então, as reações emocionais inteligentes precisam ser aprendidas com o auxílio de outros e pela prática e exercícios continuados, não somente por instrução verbal ou pela fala. Então, as crianças elas precisam de modelos, exemplos, de intervenções pedagógicas para aprender a lidar com as suas próprias emoções. Isso deve ser feito não só em casa, mas também na escola. Então, como educadores, nós devemos estar atentos às situações que favoreçam essa aprendizagem. Então, a educação emocional é um desafio da escola do século XXI, porque a gente precisa ajudar essas crianças a entenderem e compreenderem as suas emoções. Eu costumo dizer que a nossa sociedade hoje no planeta Terra sofre de um complexo de baixa autoestima generalizado. Por quê? Porque as pessoas, elas não sabem o que sentem, ou quando sentem não sabem expressar, ou elas estão sempre querendo agradar alguém, o chefe, o marido, a mãe, o irmão, e nunca elas acabam não sendo autênticas, não sendo elas mesmas, porque elas vão se diluindo, né, no meio de tanta gente que tem que agradar, e elas esquecem de agradar a si mesmas, que é o primeiro passo mais importante. Então, o exemplo sempre fala mais alto. As sandálias do discípulo fizeram um barulho especial nos degraus da escada de pedra que levavam aos porões do velho convento. Era naquele local que vivia um homem muito sábio. O jovem empurrou a pesada porta de madeira, entrou e demorou um pouco para acostumar os olhos com a pouca luminosidade. Finalmente, ele localizou o ancião sentado atrás de uma enorme escrivania, tendo um capuz a lhe cobrir parte do rosto. De forma estranha, apesar do escuro, ele fazia anotações num grande livro, tão velho quanto ele. O discípulo se aproximou com respeito e perguntou, ansioso pela resposta: Mestre, qual o sentido da vida? O idoso monge permaneceu em silêncio. Apenas apontou um pedaço de pano, um trapo grosseiro no chão junto à parede. Depois apontou o seu indicador magro para o alto, para o vidro da janela, cheio de poeira e teias de aranha. Mais do que depressa, o discípulo pegou o pano, subiu em algumas prateleiras de uma pesada estante forrada de livros. Conseguiu alcançar a vidraça, começou a esfregá-la com força, retirando a sujeira que impedia a transparência. O sol inundou o aposento e iluminou com a sua luz estranhos objetos, instrumentos raros, dezenas de papiros e pergaminhos com as misteriosas anotações. Cheio de alegria, o jovem declarou: Entendi, mestre. Devemos nos livrar de tudo aquilo que não permita o nosso aprendizado. Buscar retirar o pó dos preconceitos e as teias das opiniões que impedem que a luz do conhecimento nos atinja. Só então poderemos enxergar as coisas com mais nitidez. Fez uma reverência, saiu do aposento, a fim de comunicar aos seus amigos o que aprenderam. O velho monge, de rosto enrugado e ainda encoberto pelo largo capuz, sentiu os raios quentes do sol invadir o quarto, com uma claridade a que se desacostumara. Viu o discípulo se afastando, sorriu levemente e falou: Mais importante do que aquilo que alguém mostra é o que o outro enxerga. Afinal, eu só queria que ele colocasse o pano no lugar onde ele caiu. Ou seja, é para a gente avaliar que a gente, às vezes, nas nossas pequenas atitudes, a gente faz alguém enxergar algo que a gente nem sabia, que a gente nem mesmo tinha enxergado. Então, emoções são sentimentos a se expressarem em impulsos e numa vasta gama de intensidade, gerando ideias, condutas, ações e reações. Então, quando burilados, equilibrados, bem conduzidos, transformam-se em sentimentos elevados, sublimados, tornando-se aí sim virtudes, do Daniel Goleman, na inteligência emocional. Inteligência emocional na sala de aula. Então, a Vera Lúcia Zacarias, mestre de educação, afirma que um princípio básico para o desenvolvimento da inteligência emocional na sala de aula é o respeito mútuo pelo sentimento dos outros e, para tanto, é necessário que o professor saiba como ele se sente e seja capaz de comunicar abertamente suas sensações e sentimentos. Então, o professor não deve nunca negar suas emoções e sim ser capaz de expressá-las de modo saudável na comunidade que constrói com seus alunos. Isso acontece muito porque, como a gente aprendeu que a gente tem que ser bonzinho, então às vezes a criança pergunta: Tia, hoje você está triste? Você chorou? Não, está tudo bem, foi um cisto caindo no meu olho. Né? Então a gente pode falar a verdade dos alunos: realmente, hoje eu não estou muito bem, eu estou um pouco triste, porque aconteceu um problema, mas eu vou superar, porque problemas acontecem. Então, se a gente fala o que a gente está sentindo, mas de uma forma positiva, a criança vai entender que aquilo que ela sente também é normal, porque o professor também sente. Sabemos que as crianças têm nos familiares e professores modelos de comportamento. Então, ensinar os alunos a reconhecer suas emoções, saber categorizá-las e comunicá-las, fazendo-se entender,
ajuda-os a serem responsáveis por suas próprias necessidades emocionais. Ele vai ser responsável pela sua vida. Se a gente não cria filho nem aluno para a gente, né? A gente cria para eles lidarem com as questões do mundo. Então, se eles poderem lidar com as questões do mundo, é muito melhor que eles possam ser responsáveis pelas suas próprias emoções. Eu posso se sentir diferente. Eu posso reagir diferente diante de uma mesma situação. E a gente percebe que aquilo que causa raiva na gente hoje, enquanto adultos, ou mesmo nas crianças, nos adolescentes, em qualquer idade, nem sempre vai causar raiva amanhã. Às vezes amanhã você já tem um outro entendimento daquela situação e você já tem um outro tipo de sentimento. Então é importante conhecer os alunos nos seus aspectos sociais, cognitivos, afetivos e emocionais, para poder ter uma atitude permanente de investigação através de observação, de diálogo com as crianças, com as suas famílias, avaliar o conhecimento adquirido dessas crianças, sondar os interesses delas, a atenção e as necessidades que elas expressam. Até porque, dependendo da condição socioeconômica que essa criança tenha, onde ela viva, ela vai ter sentimentos diferentes. Né? E dependendo da competição que é imposta a ela também vai ter sentimentos diferentes. Perceber o que o aluno sente, sem que ele o diga, constitui a essência da empatia, uma das características fundamentais da inteligência emocional. Então, a criança e o adolescente dificilmente nos dizem em palavras aquilo que sentem, mas revelam seus sentimentos por seu tom de voz, pela expressão facial, ou por outras maneiras não verbais, por seus comportamentos. A partir do momento em que o professor reconhece as emoções do aluno, de medo, raiva, ciúme, vergonha, cria uma enorme chance de aumentar a intimidade, de transmitir experiência e compartilhar dificuldades. Isso é interessante porque a gente, apesar de que a sua vida para o aluno não tem que ser um livro aberto, você não tem que sair falando tudo da sua vida, eu posso dizer que ele tem o direito de sentir aquilo dali e que ele tem que fazer algo com aquilo. E também fortalece sua autoestima. Ele vai descobrir novas estratégias para lidar com os conflitos, diminuir a agressividade nas suas relações com o outro, aprende a conviver de uma maneira confortável com os sentimentos negativos e ele vai transformar um sentimento que de repente o assusta em algo que faz parte da vida, não censurando a si mesmo pelos seus sentimentos, mas sim julgando a decisão do que fazer com esses sentimentos. Então, quando é muito normal a gente encontrar muita confusão nas crianças em relação à morte, quando morre alguém na família, né? Quando alguma coisa terrível acontece na família, e a criança não sabe como lidar com aquilo. Então, essa semana, uma menina de 11 anos, falou assim para mim: tia, morreu um parente da família, mas como ela era muito longe, aquele parente distante, eu não chorei, mas eu fiquei me sentindo mal com aquilo, porque todo mundo estava chorando no enterro, menos eu. Então, ou seja, porque é uma convicção social de que quando você vai ao enterro, todo mundo tem que chorar, né? Então ela está se sentindo culpada porque ela não chorou no enterro. De um tio-avô que ela nem conhecia. Eu nem nunca tinha visto ele, como eu não sentia nada por ele, como eu ia chorar? Mas todo mundo ficou olhando torto assim para mim, porque eu não estava chorando. E eu não podia fazer nada, eu queria brincar com as minhas amiguinhas que estavam no enterro também, mas eu não podia brincar, porque se brincar no enterro é feio, né, tia? Ou seja, a gente vai buscando cada vez mais compreender que existem certos padrões a serem seguidos na nossa sociedade. E tudo aquilo que é feio, que é considerado anormal, leva à exclusão, à marginalização. E é isso que a gente tem que cada vez mais ir mudando na nossa sociedade. Então a escola deveria reservar um tempo e espaço nos seus programas para iniciar as crianças em projetos de cooperação. Participação de professores e alunos em projetos comuns pode dar origem à aprendizagem de métodos de resolução de conflitos e construir uma referência para a vida futura dos alunos, enriquecendo essa relação professor-aluno. Coisas que a gente possa fazer junto com os nossos alunos, como, por exemplo, criar um projeto de meio ambiente, de plantar árvores, ou criar um projeto para comunidades de esportes. A gente pode estar fazendo alguma coisa em que o professor não seja apenas aquele Deus poderoso que nunca erra e que é a lei da ordem dentro da sala de aula. A influência dessa teoria sobre a educação é altamente positiva, porque ela chama a atenção para o fato de que as escolas elas não devem se preocupar apenas com a inteligência de cada aluno, se o aluno tirou nota boa, tirou nota ruim, se o aluno é mais inteligente que o outro não, mas também com o desenvolvimento da sua capacidade de se relacionar bem com os outros e principalmente consigo mesmo. Eu diria que principalmente consigo mesmo, por quê? Porque quando você está bem com você, quando tudo está bem aqui dentro, lá fora também vai bem. Porque quando você está de bom humor, isso faz você sorrir, faz você... Quando você está de mau humor, também ninguém suporta conviver com você. Então, à medida que você, de dentro para fora, são as construções das nossas relações. Pais e professores podem utilizar sua própria inteligência emocional para compreender melhor as crianças e serem ainda melhores educadores, usando a emoção para provocar mudanças positivas e ações.
Então, assim como as crianças aprendem a ler, a escrever, isso é, são alfabetizados, a educação emocional consiste na arte de ler, de compreender e lidar com as emoções. Então, a educação emocional é composta do desenvolvimento de 3 capacidades: de compreender as suas emoções, de escutar os outros e sentir empatia com as suas emoções e de expressar as emoções de um modo produtivo. Então, isso envolve saber lidar com as emoções de tal forma que o seu poder pessoal seja desenvolvido, bem como a qualidade de vida. Quando você deixa de fazer algo por você e coloca sempre os outros em primeiro lugar para agradar, mesmo que você faça algo que você não gosta de fazer, que você não queria fazer, você está dando seu poder pessoal para alguém. Isso é muito ruim quando você abre mão disso. Não é que a gente não possa agradar as pessoas, a gente tem que se agradar, é agradar o outro. Porque uma coisa é boa quando é bom para 2, né? E não quando é bom só para uma pessoa. E às vezes a gente ouve aquela frase assim: ah, tia, mas aí eu estou fazendo isso aqui, assim, eu estou me agindo dessa maneira, eu não gosto de fazer assim não, mas eu estou fazendo assim porque assim todo mundo fica feliz, né? Tudo bem que eu não fico feliz, mas pelo menos eu não desagrado ninguém. E aí eu costumo perguntar assim: e você é o quê? Você é alguém ou você não é ninguém? Ou seja, então quando a gente é alguém e todo mundo é alguém, a gente não pode valorizar só o outro, né? Então isso vai melhorar as relações afetivas, a cooperação na escola, o sentimento comunitário. Então uma pesquisa realizada por Dodge em 1984 mostrou que as crianças impopulares são as menos hábeis que as populares na leitura das intenções alheias. Então ele mostrou alguns vídeos das crianças de educação infantil da 2ª série e da 4ª série do ensino fundamental. Cada filme mostrava uma interação em que uma criança destruía o brinquedo de uma outra criança. Então os vídeos eles foram cuidadosamente criados de forma a mostrar que a intenção da criança era destruir o brinquedo. Então variava isso de um vídeo para o outro. Em algumas cenas a intenção era claramente hostil, em outras era acidental, o brinquedo quebrava por acidente. Em algumas era ambígua e outras ainda era pró-social, como derrubar a torre de blocos do amigo para ajudar a organizar a sala, etc. Então em todos os grupos de idade ele descobriu que as crianças populares detectavam as intenções do ator melhor que as crianças negligenciadas e rejeitadas. Em especial, era muito mais provável que as crianças negligenciadas e rejeitadas vissem intenções hostis, mesmo quando não havia nenhuma intenção hostil. Ou seja, à medida que a gente vai lidando com crianças que têm história de rejeição emocional, de rejeição afetiva, a gente vai vendo que elas têm uma tendência a projetar isso para toda a comunidade, para toda a vida social dela, mesmo quando ninguém quer fazer nada contra ela. E ela coloca: a fulano está me maltratando. É como quando você não gosta de você e fala assim: ninguém gosta de mim. Mais ou menos isso. Ou seja, quando a gente vai avaliando dessa maneira, a gente vai percebendo que tem que tomar muito cuidado com isso. ISA, numa pesquisa, revelou que em um grupo de crianças economicamente carentes, as que tinham na pré-escola um conhecimento melhor e mais preciso das emoções, apresentavam na 1ª série maior competência social e menos problemas de comportamento. Então esses dados sugerem que um programa de intervenção planejado para melhorar a competência emocional básica da criança, a sua capacidade de interpretar as emoções dos outros e de gerenciar a própria expressão emocional, poderia ter benefícios muito grandes para o seu desenvolvimento como pessoa. Então, cada vez mais, a gente tem que incentivar no outro a capacidade de tentar entender qual é a intenção do colega. Né? O que aquela intenção está trazendo para ela. Mesmo que essa interpretação, muitas vezes, seja equivocada, que com o tempo isso vai sendo aprimorado. As crianças com dificuldade de aprendizagem têm sido estudadas em relação à memória, pensamento, raciocínio, percepção, linguagem e comportamento. Estudos atuais trazem emoção para este cenário e revelam que as crianças aprendem melhor quando desenvolvem uma elevada autoestima, segurança e a capacidade de lidar com as emoções negativas. Então, isso foi identificado alta frequência de problemas emocionais e comportamentais em crianças, como sintomas de desatenção, hiperatividade, depressão, comportamentos desviantes associados a problemas emocionais e à leitura. A dificuldade de aprendizagem, em muitos casos, pode estar associada à dificuldade emocional, num período crítico da vida da criança, como cobrança excessiva, separação dos pais, doença na família, morte de parente próximo, dificuldade de interação social na escola, de fazer amigos, crítica do professor, crítica de algum colega da escola, né? Aí a gente tem também brigas e discussões familiares, viver em um ambiente hostil, um ambiente restritivo da criatividade, sem demonstração de troca de afeto, de violência, de exposição. Isso tem uma série de problemas.
né, que pode acontecer com a criança. Uma série de problemas físicos, bronquite, desmaio, otite crônica, pneumonia, asma, alergia, falta de sono, agressividade, queda no desempenho escolar, perda de peso ou ganho de peso, mas uma série de problemas que os problemas emocionais podem causar nas crianças. Isso acontece porque há um ambiente de aprendizagem negativo. Esse ambiente, o que é um ambiente de aprendizagem negativo? É quando tem ameaça, crítica, dano físico, ridicularização, intimidação, bullying, alunos passivos ou perturbadores. Isso a criança vai fazer o quê? Vai aprender que aquilo ali é o certo. Então, quando um ambiente de aprendizagem negativa, a criança vai aprender negativamente. E um ambiente de aprendizagem positivo, ele é divertido, possibilita brincadeira, é natural, tem calor humano, tem segurança, afeição e interações que são gratificantes. As expectativas de aprendizagem negativas. Baixa expectativa, capacidade de aprender subestimada. Ah, mas fulano é mais inteligente que eu. Ah, mas eu não sei aprender isso. Eu não tenho capacidade de fazer isso. Desempenho prejudicado, falta de metas e objetivos, falta de crença, ou seja, não acredita em si mesmo. E já de aprendizagem positiva, as expectativas de uma criança que tem um ambiente positivo, é uma expectativa elevada, realística, claramente definida, com alta performance, ela acredita em si mesma, tem boa capacidade de aprendizagem. A baixa autoestima, o que a criança diz para si mesma. Esse é um discurso que é importante a gente saber, porque é isso que vocês vão ouvir na sala de aula, é isso que vocês ouvem no dia a dia, né? Não posso, não sei fazer isso, a sentimento de fracasso, de incapacidade, criança que não se gosta, e ela se exclui, fala, ninguém gosta de mim. Ela senta lá no cantinho, né? Aí ela mesmo se exclui e diz que os outros que estão excluindo ela. Mas ninguém me chama para brincar, tia. Mas se chamar, você vai, vou. Aí alguém vai lá chamar, ela não vai, não quero não. Ou seja, ela mesma se exclui. O sentimento de pessimismo e a alta autoestima. Eu posso, eu sei, a sensação de sucesso. A pessoa se admira, reconhece o próprio valor. Ela se sente incluída, tem a sensação de otimismo. As respostas negativas dos alunos. Quando o erro é ridicularizado, então a professora pergunta na sala de aula, alguém dá a resposta está errada, todo mundo dá risada da cara do coleguinha, você respondeu errado, isso é horrível. As ofensas, desrespeito, a pessoa se sentir em perigo, postura de defesa, retraimento, não é permitido errar. Em qualquer ambiente que não é permitido errar, a gente vai criando um perfeccionismo. O perfeccionismo bera um neuroticismo, fica uma criança neurótica, isso é muito perigoso. Então, as respostas positivas dos alunos. Errar é humano, natural. Crescer e aprender com os erros. Enfrentar o risco. Dar ideias. Experimentar. E é permitido errar. Então, outro dia, soube que alguns estudantes contentes e excitados pelo jogo de futebol, que havia um ganho, entraram na sala de aula fazendo maior barulho. O professor, aborrecido, deu um teste surpresa. Foi arrasador. Os alunos, com medo e raiva do teste, foram tomados pela emoção, não conseguindo acessar a parte racional do cérebro e o teste, é claro, foi um fracasso, todo mundo errou. Então, eu já assisti alunos tomados de emoções fortes negativas. Eles não pensam claramente, não aprendem, não ouvem, cometem erros bobos, não conseguem resolver problemas simples. O desempenho cai, enrolam a língua, gaguejam ao falar em público, esquecem tudo na hora de um teste, dá um branco, como eles dizem. O incrível é que esses mesmos estudantes, sob emoções fortes e positivas, são capazes de realizar coisas fantásticas. Então, possibilitando o conhecimento das emoções. Então, a gente tem algumas intervenções, né, que a gente está compartilhando. A gente pode solicitar às crianças que listem ou desenhem as emoções que sentem e anotar no quadro as emoções mais comuns, abrindo espaço para todos falarem do assunto abertamente. Então, a gente vai falando, cada um fala o que sente hoje. E aí a gente vai anotando no quadro, né, aquelas emoções. Se tiver emoção repetida, a gente vai botando aqueles palitinhos na frente, aí depois a gente vai observando. Quem sentiu mais o quê? Como é que é sentir isso, né? Escolher uma emoção para trabalhar e solicitar que as crianças escrevam ou desenhem completando, por exemplo, a frase. Quando me sinto triste, me comporto assim. Então a gente pode botar uma frase dessa daqui. Quando me sinto triste, me comporto assim. Aí depois a gente compartilha aquilo. Trabalhar as emoções através da música ou consciência sonora, solicitando, por exemplo, que a criança crie ou faça um som que tenha a ver com a sua emoção naquele momento. Qual seria o som da raiva, por exemplo? E a gente pode avaliar, pedir para a criança, qual seria o som da raiva? O som do amor, o som do tédio, o som, né, da alegria. Permitir que a criança se volte para o seu interior, perceba qual a emoção que está sentindo no momento
E aí pode ser fazer um relaxamento com exercício de respiração e solicitar que a criança feche os olhos e descubra qual é a emoção que está mais forte nela. Possíveis intervenções, então. A gente pode também botar assim, fazer uma folhinha e pedir para ela que ela pode desenhar. Gosto de me sentir, 2 pontos. Aí ela pode desenhar como que ela gosta de sentir. Não gosto de me sentir. E pode desenhar lá. Quando estou triste, com raiva, com medo, o que posso fazer para eu me sentir melhor? Né? Então a gente está ensinando a criança que ela tem emoções que ela gosta, as que ela não gosta, e que ela pode fazer alguma coisa com isso. Solicitar às crianças que escrevam ou desenhem respostas para as seguintes perguntas. O que penso a respeito de mim mesmo? De 1 a 10, o quanto eu gosto de mim? O que me faz ficar alegre? O que me faz ficar triste? Como eu me sinto em casa? Como me sinto na escola? Como me sinto quando estou com o papai, quando estou com a mamãe, com os colegas, meus irmãos? Por que minha vida é importante? Acho que só esse tema já dava uma aula inteira, né? Por que minha vida é importante? Pergunta que a gente pode fazer para a gente mesmo, né? Por que minha vida é importante? Então solicite a criança que faça um desenho dela mesma e depois utilize cores para pintar no desenho em quais partes do corpo sente raiva, tristeza, frustração, ansiedade, alegria, amor, etc. E a gente pode solicitar assim, ó, vamos escolher qual cor vai representar o quê? Então, vermelho vai ser para raiva, preto vai ser para tristeza. E a gente dá os lápis de cor e pede para ela ir pintando, né, no desenhozinho, no bonequinho que ela fez, qual a parte do corpo que ela sente mais. E a gente também pode criar o termômetro dos sentimentos. Então, 10 é muito intenso aquela emoção, 7 razoavelmente intenso, 4 é fraco, 1 é muito fraco. Então, raiva. É 10, 9, 8, né? Qual que é? De 10 a 1. Peça para a criança fazer uma lista dos seus diferentes sentimentos e uma outra lista de lugares, pessoas e atividades principais em sua vida. Depois ela associa quais os sentimentos que acompanham quando ela está com as pessoas em certos lugares e atividades. Exemplo, mamãe, saudade, papai, amor, escola, alegria, dormir, raiva. Ou seja, os sentimentos associados a certos lugares e atividades e pessoas. Também trabalhar com recorte e colagem sobre o tema emoções. E aí você pode solicitar que a criança pegue um monte de revista, né, coloca no chão da sala assim, cola, tesoura, papel, vão recortar como que os sentimentos. E é interessante fazer isso, a gente estava numa escola esse dia fazendo uma tarefa dessa com uma classe especial, e as crianças recortaram animais. Aí cortou o cachorro com raiva, o gato sorrindo, né, o gato miando, o urso panda dormindo. E é interessante que a gente vai vendo que as emoções podem ser verificadas em várias áreas, não só com os seres humanos, mas também nos animais. E eles associaram de ser fofinho, né? Solicitar também que a criança escreva ou desenhe completando as frases. Eu gostaria que em minha casa, eu gostaria que em minha escola, eu gostaria de ser, eu gostaria de me sentir. E mais, né, a gente pode trabalhar ainda com argila, com fantoche. O fantoche é muito rico, porque o fantoche, a criança não faz de conta, ela vai falando o que ela sente. Então, criar histórias através do fantoche. E a gente pode ensinar de tantas maneiras, né, que os fantoches também podem ajudar numa historinha. Que a gente pode estar criando para estar, de repente, dando um tipo de aprendizagem de história, de geografia ou de qualquer outra matéria. Dramatização, brincadeiras, construção com sucata, conto de fadas, histórias em quadrinhos. E aí os valores que são universalmente aceitos, né? Amor, paz, equidade, respeito, responsabilidade, gentileza, tolerância, honestidade. E aí o que acontece? A gente tem que avaliar que a gente não pode só valorizar o que é aceito. A gente tem que também estar estudando o que não é aceito, né? Então, uma reunião de pais, numa escola da periferia, a diretora ressaltava o apoio que os pais devem dar aos filhos. Pedia-lhes também que se fizessem presentes o máximo de tempo possível. Ela entendia que, embora a maioria dos pais e mães daquela comunidade trabalhasse fora, deveria achar um tempinho para se dedicar a entender as crianças. Mas a diretora ficou muito surpresa quando um pai se levantou e explicou, com seu jeito humilde, que ele não tinha tempo de falar com o filho, nem de vê-lo durante a semana. Porque quando ele saía para trabalhar, era muito cedo, e o filho estava dormindo. Quando ele voltava do serviço, já era muito tarde, e o garoto não estava mais acordado. Então ele explicou ainda que tinha de trabalhar sim para prover o sustento da família, mas também contou que isso o deixava angustiado, porque ele não tinha tempo para o filho e ele tentava então se redimir. Todas as noites ele ia beijar o filho quando chegava em casa. E para que o filho soubesse da sua presença, ele dava um nó na ponta do lençol que o cobria.
Isso acontecia religiosamente todas as noites quando ele beijava. Quando o filho acordava, via o nó e sabia através desse nó que o pai tinha estado ali e o havia beijado. O nó era um meio de comunicação entre eles. A diretora emocionou-se com aquela singela história e ficou surpresa quando constatou que o filho desse pai era um dos melhores alunos da escola. O fato nos faz refletir sobre as muitas maneiras das pessoas se fazerem presentes, de se comunicarem com os outros. Então aquele pai encontrou a sua, que era simples, mas eficiente. E o mais importante é que o filho percebia, através do nó afetivo, que o pai estava lhe dizendo. Então, por vezes, nos importamos tanto com a forma de dizer as coisas que esquecemos o principal, que é a comunicação através do sentimento. Simples gestos como um beijo, um nó na ponta do lençol, valiam para aquele filho, muito mais do que presentes ou desculpas vazias. É válido que nos preocupemos com as pessoas, mas é importante que elas saibam e que elas sintam isso. Eu vou parar aqui, quero agradecer a presença de vocês e vou abrir perguntas. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Alguma pergunta? Então, queria agradecer. Muito obrigada a todos. Até a próxima.